Olá, meus queridos e minhas queridas. Graça e paz para cada um de vocês. É muito bom poder compartilhar mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre felicidade. Felicidade é tudo de bom. É bom falar nessa palavra e é bom ser feliz também. Mas essa felicidade que eu quero falar, uma série de reflexões, é sobre as bem-aventuranças que Jesus nos deixou quando ele subiu ao monte. Justamente o Sermão do Monte é um dos sermões muito conhecido por muita gente. O Sermão do Monte, o Sermão da Planície ou o Sermão da Montanha. E antes de nós começarmos, eu quero pedir a todos vocês que, onde estiverem, curvem a cabeça e orem comigo. Senhor, graças te dou por esse momento grandioso, pela tua paz nas nossas vidas, pelo Deus magnífico, maravilhoso que tu és. Reconheço a tua grandeza e que tu venha trabalhar na vida de cada um de nós, que venha preparar os nossos corações e encher do teu amor, da tua glória e de ti, meu Deus. Seja com cada ouvinte, prepara cada coração. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te peço e agradeço. Amém. Eu sou Marijane Fernandes e eu criei este canal em especial para compartilhar sobre o reino de Deus com vocês. O assunto de hoje sobre felicidade é um assunto que ele é muito constante nas nossas vidas. Muitas pessoas, elas podem cometer as maiores loucuras em busca da felicidade. Ou podem até se sentirem infelizes ao ponto de decidir por um suicídio. Isso acontece muito nos dias de hoje, já aconteceu muito também no passado. Mas estão sempre em busca da felicidade. Cometem loucuras porque acreditam não serem felizes. Cometem suicídio também porque acreditam que as suas vidas estão vazias e não há mais jeito, não há mais solução para a pessoa nesta vida aqui. Olhando para a palavra de Deus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, quando Jesus, cercado por uma multidão, resolveu subir ao monte com os seus discípulos. Provavelmente ele deve ter subido por um caminho mais estreito, de forma que os seus discípulos ficaram mais próximos a ele. Os discípulos de Cristo eram homens simples do dia a dia, a maioria eram pescadores. E quando Jesus os chamou para o serviço do reino de Deus, com certeza poderia haver na vida deles motivo de orgulho. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque Jesus naquela época, ele se tornou muito popular. Ele se tornou muito popular por causa dos milagres. E as pessoas estavam interessadas nos milagres. É claro que isso também fez acender a raiva dos poderosos. Jesus veio ao mundo e muitas situações conflituosas ocorreram devido ao que Jesus fazia. Uns por inveja, outros por interesse. Mas Jesus está preocupado aqui em ensinar para os seus discípulos o segredo do caminho certo, do caminho justo. Eles estavam com Cristo, eles acreditavam em Cristo, mas Jesus se preocupava exatamente com a conduta que o verdadeiro cristão deve ter. Com certeza o Sermão do Monte foi um sermão ali para os seus discípulos, mostrar a conduta da vida que um cristão deve ter e também, por extensão, para a igreja hoje. Nós sabemos que na época os judeus eles esperavam o Messias, mas eles queriam um Messias que fosse poderoso, que tivesse um reino, que tivesse um império. Não aquele homem simples que viram que era Jesus, que não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça. E justamente por causa dessa rejeição dos judeus, adiou o estabelecimento do seu reino até a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda já ocorreu e haverá a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 25:31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória.
Com certeza eu quero fazer parte dessa segunda vinda. Mas voltando para o Sermão do Monte, em Mateus 5:1, diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. No versículo 2 diz: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Com certeza o Sermão do Monte desafiou os orgulhosos do seu tempo. E desafia hoje também. Quando nós lemos a primeira bem-aventurança, que começa com as bem-aventuranças, que nós temos mais próximo da nossa língua como significado da bem-aventurança, é feliz, afortunado. E justamente é feliz aquele que segue exatamente o que Cristo falou aqui. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, elas começam dizendo porque a pessoa é bem-aventurado e depois tem a recompensa. Nós temos nesta primeira bem-aventurança, que nós vamos trabalhar por partes, e hoje eu quero apenas falar sobre o início dessa bem-aventurança, sobre o que ela é. E aqui vem essa ideia de pobres de espírito, humildes de espírito, e justamente a recompensa é o reino dos céus. Mas por que pobre de espírito? E o que é ser pobre de espírito? E por que Jesus começa justamente com esta primeira bem-aventurança? Primeiramente, para compreendermos isso, nós precisamos entender que o que é essa ideia de humilde de espírito, de pobreza de espírito. Quando esta palavra pobre de espírito vem lá do grego, ela vai além do que aquela ideia de dizer pobre é uma pessoa que não tem muitas posses. Vai além. Pobre, do grego, é uma pessoa que não tem nada. É um indigente. Vive na completa miséria. É só nós pensarmos em pessoas, por exemplo, em situação de rua. Uma pessoa em situação de rua, ela perdeu tudo. Ela perdeu o lar, e muitas vezes a família inteira mora na rua. Sobrevive daquilo que os outros dão. Se cobrem com o que os outros dão. Isso me faz lembrar uma vez, andando por uma rua de São Paulo, eu sou aqui de Manaus, do Amazonas, visitando São Paulo, e na época não havia tantas pessoas em situação de rua aqui em Manaus como hoje há. Na época era menos comum, digamos assim. E eu passava num táxi, eu vi uma família inteira se preparando para dormir. E estava muito frio naquele período e eu comecei a olhar e aquilo me chamou muita atenção, não conseguia desviar os olhos. E eu percebi que o pai lá de família começou a me xingar lá, perguntando mais ou menos: o que você está olhando, o que você quer aqui? Eu jamais entenderia que o meu coração estava ali partido por ver uma situação daquela. Ao mesmo tempo que eu olhei para as coisas que eles tinham, e as coisas eram precárias, com certeza nenhum ladrão iria roubá-los, porque não havia nada que interessasse para ser roubado. O que eles tinham eram trapos, eram coisas velhas. Quando Jesus começa a falar da felicidade, retratando essa pobreza de espírito, ele nos faz lembrar que a felicidade não está no exterior, no que está fora de nós. Ele nos faz lembrar que a felicidade ela é intrínseca, ela está no nosso interior. Se trata de uma qualidade, ou uma atitude interior. Até mesmo porque bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas pessoas acreditam que a felicidade ela está no dinheiro, ela está no poder, ela está na posse, está em poder viajar, ter roupas boas, poder sair com os amigos e pagar as contas, viver uma vida de qualidade, não ter aquela ideia de contar o dinheiro no fim do mês para pagar as contas, ou ter muita fama, muito poder. Há vários conceitos de felicidade. Justamente vem aqui uma resposta para uma outra indagação. Por que Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças pela pobreza de espírito? Porque ela é a base para as outras bem-aventuranças. E quando fala de pobreza de espírito, a recompensa é o reino dos céus.
você há de convir comigo que não é muito fácil ter pobreza de espírito. Chegar a uma total dependência de Deus. Reconhecer que o Senhor é Deus, que Ele é grande e que nós dependemos totalmente dEle. Como nós vamos tratar a nossa opinião, o gosto, o querer, o capricho? Como nós vamos nos comportar diante de determinadas atitudes? A não arrogância. Isso que é a humildade de espírito. Quando eu digo que Jesus ele tem em mente, quando fala de pobreza de espírito, a essa ideia de pessoas indigentes, criando aqui uma metáfora, é justamente de pessoas com debilidades. Alguém que reconhece ser incapaz de viver sem Deus. É essa a ideia da pobreza de espírito. Isso me faz lembrar justamente uma parte da Bíblia que fala sobre os fariseus e o publicano. Os fariseus, eles se achavam corretos, eles davam dízimo, eles eram legalistas, eles tinham zelo e eles queriam mostrar este zelo. E na oração de Lucas 18, diz o seguinte sobre o fariseu. Começando do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esse versículo nos fala muito das pessoas que estão longe de serem pobres de espírito. Pessoas que criam que eram justas, né? Não há nenhum erro em mim. Desprezavam os outros, se achavam superiores, não é? No verso 10 diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro republicano. No verso 11 diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. No verso 12, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Os fariseus, eles eram honrados pela sociedade ao seu redor e eles achavam que eles poderiam ser assim também para com Deus. Eles colocaram Deus como devedor e eles como credores, né? Eles estavam tentando barganhar com Deus. Mas Deus, ele vê o interior. Ele vê quem é o homem. O publicano, no versículo, acho interessante que ele não ousava nem sequer levantar os olhos. Ele baixava a cabeça e ele batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador". Justamente era uma posição de humildade, de reconhecer que não era nada perante Deus e que precisava totalmente da graça de Deus. Deus é o credor. Nós somos os devedores. Eu lembro que há muito tempo, ainda saindo da adolescência para a juventude, faz um pouquinho de tempo, e havia um jovem na igreja da minha adolescência, que eu frequentava na minha cidade, e uma vez ele parou e ele olhou e disse: "Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu me sinto tão santificado que eu não consigo ficar perto de qualquer irmão". E eu fiquei em estado de choque, eu não consegui falar uma palavra, e apenas disse no meu coração: que Deus tenha misericórdia da tua vida e que quebre todo esse orgulho. Quem somos nós para nos acharmos santificados, muito mais santificados do que qualquer outro irmão? Esse era o fariseu. Eu dou o dízimo, eu jejuo. Não é que você não deva dar o dízimo, deve sim. Está na palavra de Deus, dá o dízimo. Deve jejuar, deve tirar um tempo para com Deus. Mas a Bíblia diz que quando entrar no teu quarto para orar, entra em silêncio, ora em silêncio, que o Deus que vem em silêncio vai contemplar. O pecador é o devedor, é ele que está em completa dependência de Deus. Se nós não nos tornarmos humildes de espírito, nós não vamos ter a capacidade de receber a graça de Deus. A humildade de espírito significa que o cristão ele está numa situação de escravo, de servo. Em Romanos 10:9 diz: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo". Ele é o Senhor e nós somos servos. Voltando à história que eu contei agora há pouco, que ainda na minha adolescência, entrando para a juventude, eu me sentia assim horrorizada
com a conversa daquele jovem, naquela época mesmo ainda precisando aprender muito, aquilo chamou minha atenção. Mas outro fato aconteceu comigo tempos mais tarde. Eu fui ao seminário já com uma certa idade e quando eu cheguei lá, eu cheguei no meio do ano, a turma já estava em andamento, então tive que lutar muito para acompanhar, mas consegui, né? Consegui. E quando foi no final do ano, havia a formatura dos finalistas e o pessoal que estava no primeiro ano deveria lavar os pratos. Era o papel, era a missão, havia essa regra no seminário. E eu fui para lá depois da formatura, junto com os outros colegas, fomos lavar os pratos, eu muito feliz, aquela coisa toda, e ajudando a servir e tudo mais. E alguém, de repente, que estava visitando o seminário, olhando para mim, disse: puxa, que coisa linda, você tem o espírito de serva. Isso é muito bom. Gente, Satanás, ele se aproveita das circunstâncias, de qualquer circunstância. Aquilo assim encheu o meu ego. Eu pensei logo num pavão, né? O pavão, ele abre aquelas penas e aquelas penas são lindas. Eu me senti uma pavoa. Eu me senti demais, né? Eu me senti ensoberbecida. De repente, naquela ocasião, eu esqueci que há algum tempo eu havia ficado muito triste com o que eu ouvira do meu colega, do meu irmão em Cristo, falar sobre aqueles outros irmãos. E também tinha me esquecido que tinha pedido silenciosamente para que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele. Naquele momento que eu fiquei ali toda empolgada com o que eu ouvira, quem não gosta de ouvir elogios, não é? Temos que tomar cuidado com os elogios, a maneira como nós vamos receber esses elogios. E naquele momento eu esqueci de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecadora. Baixar os olhos como aquele publicano e dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. Naquele momento eu esqueci da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou como queiram, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Deus é misericordioso. Mesmo sem eu merecer, Ele olhou para mim e disse: olha, você terá aí 20 longos anos pela frente para eu te ensinar o que é humildade. E justamente nos anos que se passaram, Deus me oportunizou tantos momentos para entender o que é humildade de espírito. É como o verdadeiro pai que ama os filhos, ele disciplina. E Deus me disciplinou, ele foi tratar, ele foi dizer para mim, ele foi me mostrar que o verdadeiro cristão tem que ter uma conduta apropriada de cristão, e a começar pela humildade de espírito. Em 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus, o nosso corpo, o nosso espírito. Nós devemos tomar conta e cuidado de tudo isso. Em João 5:44 diz: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? É muito bom, é muito importante quando Deus nos disciplina, quando Deus nos dá a oportunidade de entender que nós somos pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Por causa disso, nós não temos condições de fazer troca com Deus. Nós não podemos barganhar com Deus. Paulo, o grande servo de Cristo, em Romanos 1:1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem é servo não barganha com o seu Senhor. Em Filipenses 1:1 ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Servos de Jesus Cristo. A humildade de espírito começa pela ideia de ser servo de Jesus Cristo. O servo, o verdadeiro servo, ele é obediente. Ele não entra em contenda com o seu Senhor. Ele não barganha com o seu Senhor. Ele tem prazer em servir
o seu Senhor. E para terminarmos essa primeira parte, depois eu vou continuar ainda a falar sobre as bem-aventuranças, vou trabalhar alguns exemplos dentro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Temos que lembrar que cada bem-aventurança diz como ser abençoado por Deus. Ser abençoado e bem-aventurado é ser mais que feliz. Isto implica a condição ditosa, maravilhosa daqueles que pertencem ao reino dos céus. Agora é claro que as bem-aventuranças, elas não prometem risos, prazeres, felicidades, dinheiro, essas coisas terrenas que as pessoas acreditam que precisam para serem felizes. Ser bem-aventurado por Deus significa vivenciar esperança e alegria independentemente das circunstâncias externas. Então, para encontrar a alegria, a esperança, a forma mais profunda de felicidade, só seguindo a Jesus. Ele é a chave, ele é o caminho. Quando Jesus iniciou o sermão, parece que ele usou palavras que contradizem tudo aquilo que se espera. Mas o modo de vida que agrada a Deus costuma contradizer o mundo. Então, se você quer viver para Deus, então você deve estar pronto para fazer aquilo que é estranho para o mundo, que parece contradizer segundo o pensamento do mundo. Você deve estar disposto a dar enquanto outros estão adquirindo, a amar enquanto outros estiverem odiando, a ajudar enquanto outros estão cometendo abusos. Ao abrir mão dos seus próprios direitos para servir a outros, um dia você será recompensado por Deus. Ele nos prometeu uma vida eterna. Você não pode ficar envaidecido pela situação de servo, daquela pessoa que é bondosa. Essa bondade deve vir do coração, deve vir do prazer de servir e de ser obediente. E eu vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar um like e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não esqueçam de ativar o sininho, ele vai lembrá-lo de quando eu postar mais vídeos. Até a próxima, se Deus quiser.